Bom dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. No versículo 2 fala que nossos pés pararam na porta da casa do Senhor. Significa, nós estamos dentro da casa do Senhor. É interessante porque quando nós pensamos na casa do Senhor, entendemos que é uma casa física, talvez, uma construção imponente ou um lugar sagrado, silencioso. Sim, também o nosso templo, as nossas igrejas representam a casa do Senhor. Agora, nesse momento, na pandemia, onde ainda estamos impossibilitados de nos reencontrarmos, como nós vamos estar alegres por ir à casa do Senhor? Nós entramos na presença do Senhor quando nos juntamos com o coração puro, chegamos a Ele com o coração verdadeiro para adorar a Ele, em espírito e em verdade. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor Jesus para adorar esse Deus bondoso, esse Deus amoroso, esse Deus que criou o céu e a terra, e mais do que isso, Ele nos recriou através do sangue purificador de Jesus Cristo, porque Ele nos fez novo, uma nova criatura, para adorá-lo em espírito e em verdade. Nós estamos alegres porque, ao entrarmos na presença dEle, nosso coração se enche de alegria. Então, convido os irmãos que sempre estejam alegres, porque sempre podemos estar com o coração diante de Deus, mesmo não tendo a igreja como forma física, mas podemos ter a nossa igreja como um templo espiritual, que é o nosso coração, para que Deus possa morar em nós. Convido o grupo de louvor para nos conduzir nesse momento ao louvor cantado. Vamos louvar a Deus. Deus, ontem, hoje, será sempre o mesmo. Amanhã será o mesmo. Um Deus fiel, um Deus que mostrou sua imutabilidade através dos tempos. Ele é um Deus que nos amou desde a fundação do mundo, e por isso nós somos felizes. Felizes porque a sua bondade nunca acaba, e é maravilhoso podermos ser amigos de Deus. Ele nos convida para sermos filhos dele, mas também amigos dele. Nós não temos bênção maior do que ser amigo do maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra. Sua bondade ilumina o nosso caminho. O brilho de Jesus ilumina o nosso caminho, faz com que a gente possa escolher caminhos certos para seguir. Não estamos nos batendo no escuro, mas sim uma rota clara para nos seguir. Nós cantaremos 3 músicas. Nós cantaremos Tu és fiel, porque Ele não muda. Nós cantaremos Ser amigo de Deus é a melhor coisa. E cantaremos Brilha Jesus. Cantemos soltando as nossas vozes de coração, com muita alegria. Fiel mais que o sol, que a lua e as estrelas é Senhor. Tu és mais certo que o mar e as ondas que se formam outra vez. Tu és fiel, Senhor, nunca falha, amigo para sempre, eterno Salvador.
saber, mais alto que palavras, sim, Senhor, Tu és, mais certo que o céu e tudo que eu contemplo ao meu redor. Tu és fiel, Senhor, nunca falha, amigo para sempre, eterno Salvador. Tu és fiel, Senhor, Pai celeste, fonte de amor, perfeito Criador. Tu és fiel, Senhor, és rocha eterna, sim, e para sempre assim será. Um Deus fiel que nos trará aos corações perfeita paz. Tu és fiel, Senhor, nunca falha, amigo para sempre, eterno Salvador. Tu és fiel, Senhor, és celeste, fonte de amor, perfeito Criador. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Veja a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus.
Vamos orar. Pai nosso, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que se importou conosco. O Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que é um Deus fiel, é um Deus que ontem, hoje e amanhã será o mesmo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem demonstrado a tua bondade desde a antiguidade com os nossos pais da fé e não cessa de nos dizer eu te amo. Nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos reconhecer também que nós somos indignos e pecadores, Senhor, porque muitas vezes nos tornamos como crianças pequenas que quer até mandar nos pais. Nós queremos te pedir perdão por isso, porque muitas vezes nos colocamos à frente e queremos comandar o Deus Todo-Poderoso. Nós somos realmente muito indignos e muito infantis, que o Senhor possa nos perdoar. Nos ajude, ó Deus, a permanecer fiel na busca do Senhor, no conhecimento do Senhor e que possamos atingir a maturidade para adorarmos a Ti como o Senhor quer, para confiarmos no Senhor como o Senhor deseja e a trilhar o Teu caminho como o Senhor deseja. Que possamos, nessa manhã, seguir a Tua ordem, a Tua vontade, para ouvir a Tua voz e entendermos mais o grande e poderoso Deus que o Senhor é, para que possamos ter a luz do Seu brilho iluminando o nosso caminho, para que possamos ser crianças confiantes no maravilhoso Pai que o Senhor é. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma vez podemos nos congregarmos, estarmos mesmo que virtualmente em comunhão, adorando ao nosso Deus, nos apresentando diante dele e podendo ouvir a palavra dele. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos baseados na mensagem do profeta Amós quanto a essa palavra pregada em sua época, que eu ainda entendo que seja aplicada em nossos dias, com o tema O Leão Rugiu, você ouviu? Amós foi um boieiro e colhedor de sicômoros, que vivia em Tecoa, no sul de Jerusalém, que recebe um chamado de Deus para pregar em Israel e denunciar as práticas vis daqueles homens. Não foi da aristocracia judaica, escola profética ou classe sacerdotal, mas visto como alguém com educação e posse. O seu nome significa aquele que carrega fardos, alinhado com a sua dura mensagem para tratar sobre o pecado da injustiça social, da falta de amor ao próximo e a incoerência da religião apóstata e sem fidelidade a Deus, praticada na época por Israel. Religião esta que atuava de acordo com os interesses do rei. Amós profetizou no período áureo de Judá, do rei Uzias, e Israel, do rei Jeroboão II, de prosperidade, paz e expansão, 2 anos antes de um grande terremoto em Judá, o qual séculos mais tarde ainda foi referenciado em Zacarias 14:5. O abalo sísmico era uma alusão ao abalo que ocorreria à nação. Como panorama dos capítulos da mensagem de Amós, tem-se nos capítulos 1 e 2 a advertência de Deus inicialmente às nações vizinhas para chegar em Judá e Israel. Nos capítulos 3 a 6,
à denúncia dos pecados de Israel, quanto à sua injustiça, soberba, a sua obstinação ao pecado e a sua religiosidade vã. E, finalmente, pelos capítulos 7 a 9, as visões de reforço da mensagem de juízo, terminando com uma promessa de restauração. Hoje gostaria de destacar 3 pontos da mensagem de Amós. O primeiro ponto, Deus que nós temos como nosso Deus é o Deus Senhor da história. O segundo ponto, o nosso Deus é o Deus da justiça, inclusive do seu povo. E terceiro, o culto a Deus e a vida diária devem estar conectados. Como primeiro ponto, Deus é o Senhor da história, sendo o Deus de toda a terra e de todo o universo, que não se preocupa apenas com o assunto espiritual, mas também com a economia, tratado de paz e aliança. Quem não for apresentado à lei de Deus, mesmo assim será julgado pela lei interior, a lei da consciência. A pregação de Amós começa denunciando o pecado das nações getílicas mais afastadas, para depois aproximar-se em termos de parentesco com Israel e chegando finalmente em Judá e em Israel. Enfatiza que Deus pode parecer estar quieto em relação ao pecado de uma nação, mas uma hora ele se levanta e seu juízo será aplicado, ao repetir a expressão por 3 transgressões e ainda mais por 4, não anularei o castigo de. O mapa mostra as nações que são julgadas por Deus, apresentadas por Amós. O julgamento de Deus, pela revelação da verdade interior, ocorre para as 3 primeiras nações, começando por Damasco, na Síria, que trata as pessoas de Gileade, no norte de Israel, com crueldade e como coisas. Em segundo, apresenta o juízo para Gaza, uma das 5 grandes cidades da Filístia, que fazia parte de uma rota comercial de escravos, levados para serem vendidos em Edom. Por fim, julga a nação de Tiro, da Fenícia, que além de vender escravos a Edom, não cumpre com a palavra empenhada por Hirão, rei de Tiro, em um tratado de paz com Salomão, quando escraviza os israelitas. As 3 nações a seguir possuíam parentesco com Israel, a começar por Edom, descendente de Esaú, que nós sabemos que era irmão de Jacó, cujo desprezo por seu irmão foi passado para seus descendentes. Obadias registra na invasão de Jerusalém que os edomitas desciam dos seus montes para terminar de matar os sobreviventes do ataque ou os fugitivos. Em seguida, tem-se a nação de Amon, que junto com Moabe foi oriundo de Ló, sobrinho de Abraão, com suas filhas, e que é julgado devido às ações truculentas sobre mulheres e crianças indefesas em seus ventres. Por fim, tem-se a nação de Moabe, lembrado da história por ter um rei, o rei Mesa, que sacrifica seu próprio filho quando estava para ser derrotado, e também por ser uma nação julgada por profanar, por vingança, o túmulo de um rei morto de Edom, ao exumar e queimar o seu corpo e o seu rei. Amós segue com a sua mensagem de julgamento às nações para com Judá, por ter rejeitado a lei revelada de Deus. Finalmente, finalizando e focando em Israel. Amós apresenta a ação de Deus na história, em especial para com seu povo, quando redime Israel do Egito, faz uma aliança e torna-o especial por uma simples questão e decisão de amá-lo, conduzindo-o por 40 anos no deserto, tolerando reclamações, renovando perdão e misericórdia
e levantando do próprio povo profetas e nazireus para falar e ensinar a eles, nunca ficando sem testemunho. E desta forma, Israel achava que Deus tinha um compromisso de estar sempre com eles, como que de forma exclusiva. Amós vai mostrar que o juízo e o governo de Deus estavam presentes também nas nações vizinhas, e que agiu também com os filisteus e arameus quando exerceu uma mesma obra de libertação, tal como do Egito, para com eles. Como reflexão desta primeira parte, Deus é o Senhor da história, lembramos que os pecados descritos pelas nações vizinhas de Israel não são espirituais e violam princípios universais de relacionamentos humanos da lei interior, dos quais Deus mostra que está de olho sobre os mesmos. Assim, pense neste momento se para você as pessoas têm se tornado um meio, uma coisa para atingir seus objetivos, tratando-as sem dignidade. Segundo, se você tem honrado sua palavra empenhada em acordos estabelecidos ou as tem quebrado no meio. E por fim, como tem sido sua liberação de perdão para com o próximo que te ofendeu? Como segundo ponto desta mensagem, Deus é o Deus da justiça, inclusive de seu povo. Judá estava sendo julgado por ser a sede religiosa da nação, e mesmo assim rejeitar a lei de Deus. Já Israel desviou-se tanto da lei de Deus como da lei interior, tornando-se apóstata e corrupta moralmente. A pregação de Amós era absurda na época em que foi proferida dentro do cenário de prosperidade de Israel. Achavam que Deus os estava abençoando por estarem prósperos, sendo mais uma trombeta de Deus em Samaria, a capital de Israel, ao começar a sua mensagem denunciando a classe rica que vivia de forma ostensiva e soberba, obtendo suas riquezas de forma desonesta dos pobres, e praticando uma religião vã e sem identidade, uma religião que estava a serviço do seu rei, evidenciada quando o sacerdote Amazias, do templo de Betel, fala a Amós nestes termos, que vocês estão vendo: não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do seu reino. Este slide apresenta dados de desigualdade social no nosso país e algumas projeções como reflexo da pandemia. O Brasil foi classificado como o 7º país do mundo com a maior desigualdade social, melhor apenas que alguns países da África, como Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, Moçambique e África do Sul. A renda média de 10% dos mais ricos concentra cerca de 42% da renda total do país. Para o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, nós ocupamos a 79ª posição do ranking da ONU. Adicionalmente, estima-se que os 25 bilionários mais ricos do mundo vão ficar cerca de 255 bilhões de dólares mais ricos por conta da pandemia, de empresas relacionadas como Facebook, Microsoft, Tesla, Amazon, entre outras. Por outro lado, considerando os dados do Banco Mundial, de que um pobre seria aquele que só conseguiria diariamente até 5,5 dólares para sobreviver, estima-se que teremos cerca de novos 14,4 milhões de novos pobres no Brasil e cerca de 45 milhões na América Latina. Voltando para a mensagem de Amós, ele tem 5 visões a respeito do julgamento de Deus, quando se levanta como intercessor do povo, tal como Abraão e Moisés. E antes de falar de Deus aos homens, fala dos homens a Deus. E desta maneira, ele reverte
nas duas primeiras visões, o julgamento de Deus por meio dos gafanhotos e do fogo, apoiando sua intercessão vitoriosa na misericórdia divina, dizendo: como Jacó poderá sobreviver? Este é um incentivo para orarmos mais, pois quantas vezes Deus deixa de pesar sua mão sobre o ímpio por conta deste tipo de intercessão, quando ao invés de aplicar a sua ira, aplica só misericórdia por conta da obra de Jesus Cristo. Isso não é maravilhoso? Porém, nas três visões seguintes de juízo, do prumo, da cesta de frutos e do próprio Deus sobre o altar, não há mais como interceder para reverter o juízo de Deus, devido ao nível de corrupção da nação. Como exemplos, uma pessoa não teria chance de ter sua justa causa defendida adequadamente, pois a causa era vendida previamente, e geralmente para os ricos, pelo juiz corrupto. Os comerciantes amavam mais ao lucro do que a honestidade, usando balanças enganosas, e Amós lembra desta maneira que uma riqueza que provinha de origem mal adquirida traria posteriormente ruína, e que o pecado de tratar as pessoas como coisas estava sendo cometido. Quem desvia recursos destinados ao benefício da população se alinha a este pecado. Somado a isto, a própria religião estava corrompida, a exemplo de como seu sacerdote Amazias rejeita e se opõe à mensagem de Amós, como vimos agora há pouco. Os versículos 4 a 6 do capítulo 8 de Amós retratam como estava a corrupção em Israel. Vamos estar lendo? Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e os necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O slide apresenta alguns fatos ocorridos no nosso país em uma história recente, com uma semelhança em relação à injustiça social descrita por Amós. Em função da dispensa de licitação autorizada pela pandemia, ocorreram alguns casos de fraudes e eu gostaria de passar alguns exemplos para vocês, tais como a das cartilhas impressas, pagas de uma gráfica que não existia, ao invés de usar as gratuitas fornecidas pelo Ministério da Saúde. Em Santa Catarina, houve uma compra de respiradores que nunca chegaram, pagos à vista com deputados e vereadores do Rio, relacionados e intermediados por um filho de um bispo de uma igreja evangélica do Rio. 6 governadores estão sendo investigados por fraude na pandemia, com estimativa de desvios de recursos da ordem de 4 bilhões de reais. No Distrito Federal, foram compradas testes para Covid de uma importadora de brinquedo que eram na realidade para hepatite C. E para finalizar, a nota 35 dada ao Brasil, dando-lhe a 108ª posição de 180 países quanto ao Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, para um país que ocupa a 8ª maior economia do mundo. Amós lembra que Deus é onipotente, revela o seu pensamento ao homem e que ruge como um leão, chamando o povo ao arrependimento, por meio do toque de suas trombetas, pelos profetas, do exemplo de vida dos nazireus
ou de suas ações sobre a natureza e as nações, antes de aplicar sua vara da disciplina em extremidade. Ao falar, os punirei por vossas iniquidades, lembra que nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, para obediência, fé e boas obras. Se isso não estiver acontecendo, não houve uma conversão de fato, ou então se passará por uma disciplina. Conclui que o juízo de Deus a seu povo é uma expressão de sua graça, como de um pai que ama a seu filho. Na última visão de juízo, Deus se apresenta como uma visão em pé sobre o santuário, que será despedaçado por ter sido o principal motivo da queda de Israel, e que ninguém escapará de sua espada. Jeroboão I construiu uma religião de mentira para sustentar uma monarquia de imitação de Jerusalém. 150 anos depois, temos agora Jeroboão II reinando em Israel, e Amós tem uma visão de Deus, o verdadeiro Deus e verdadeiro rei sobre este altar. As passagens de Levíticos 26 e Deuteronômios 28 apresentam as bênçãos e as maldições da aliança decorrentes da obediência ou não do povo às leis de Deus, que se cumprirá agora. Amós usa figuras de duas feras, um leão e urso, e um animal peçonhento, uma víbora, para o juízo certo e terrível que a nação passaria, ao fechar com a própria mão a porta da graça e da restauração. O juízo é anunciado: prepara-te para encontrar com teu Deus. No entanto, até no anúncio do dia do juízo, há uma chamada de graça, quando Deus fala para Israel se preparar para encontrar com seu Deus, o seu Deus da aliança, cujo arrependimento será a porta da entrada. Também mostra a fidelidade de Deus ao preservar a descendência de Jacó e o verdadeiro Israel, a sua igreja, e a restauração da tenda caída de Davi, nestas passagens de Amós 9, 8 a 9 e 9, de 11 a 12. Como parte da reflexão desse segundo ponto, tem-se um incentivo e um alerta a seguir. Como incentivo, que tal você também interceder, tal como Amós, por outros, pelo nosso país ou pelo mundo? E como alerta, tenho ouvido Deus chamar-me para o arrependimento em áreas da minha vida ou no meu relacionamento com outros? Que atentemos para o versículo 7 e 8 de Hebreus 3, que diz: assim diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Como última parte da mensagem, o culto a Deus e a vida diária precisam estar conectados. Deus convida as nações pagãs, Asdod e Egito, para verem as transgressões de Israel e Samaria e atestarem quão mais graves são em relação às transgressões das nações que nunca ouviram a palavra de Deus, mostrando que o servo de Deus, ao cair, pode fazer coisas piores do que aqueles que não conhecem a lei de Deus. O julgamento quanto ao pecado religioso é anunciado. Visitarei os altares de Betel, onde os interesses do rei eram maiores que Deus, e tanto o templo como a liturgia eram profanados. Amós profetiza que as pontas do altar serão cortadas, indicando que mesmo na casa de Deus não haveria refúgio no dia do juízo. Aponta também os resultados do sincretismo religioso, ao terem adotado no templo de Betel, por ordem de Jeroboão I, um bezerro de ouro, símbolo da fertilidade, originando a cultos com práticas de imoralidade ao denunciar pai e filho dormindo com a mesma jovem.
contrariando um princípio da palavra de Deus. Amós chora pela cegueira espiritual de Israel, pois acreditavam estar próximos de um avivamento espiritual, chegando ao ponto de desejar que o dia do Senhor chegasse a eles. Combate a religião que perdeu sua razão de ser, de andar na intimidade e comunhão com Deus. Quando diz, não façam peregrinação a Berseba. O povo de Israel ia continuamente aos templos, mas não iam de encontro a Deus. Achavam que com seus rituais Deus estaria com eles. Mas Amós lembra que Deus não era como o juiz dos tribunais, que podia ser comprado, e ironiza ao dizer, vinde a Betel e transgredis, para reforçar que quanto mais iam ao templo, mais estavam pecando, acumulando juízo sobre suas cabeças. Para o povo de Israel, ter atos de religiosidade era sinônimo de ter salvação, uma posse garantida. Aqui, um alerta importante a nós. Achar que estamos seguros quando vivemos numa prática de pecado, junto com uma prática de religiosidade, é uma presunção vazia. Deus estava cansado da vida não transformada dos homens, motivo pelo qual expressões como odeio, desprezo, não suporto, não me agrada, nem atentarei e afasta de mim são mencionados, pois o culto deles estava divorciado do dia a dia do trabalho, lar e negócio, de acordo com o culto racional descrito em Romanos 12 pelo apóstolo Paulo. Na época, o credor podia pegar sua capa caso não pagasse sua dívida até a tarde, para usá-la como cobertor à noite. Em Israel, os ricos, além de não devolverem a capa aos devedores, a levavam para dormir sobre o altar. Amós diz que vinhos eram obtidos de forma indevida dos pobres, sendo consumido nos templos em excesso. As taças que eram usadas para beber o vinho são referenciadas no original com o significado de bacias, para deixar bem claro o excesso que eles cometiam. Concluímos então que a bênção de Deus não é dada onde a sua palavra está sendo traída. As pessoas não têm nenhuma transformação e a justiça não é praticada. A pregação de Amós alerta sobre a necessidade imperativa de fazer o bem e não o mal. Pois se não estivermos fazendo o bem, não ache que Deus estará conosco, pois fazer o bem e buscar a Deus estão correlacionados. A ética cristã envolve também a ação que precede a emoção, onde o amar vem antes do sentir. Que sejamos inconformados quanto às injustiças e erros que vemos à nossa frente. No contexto de Israel, fazer o bem significaria também o livramento do cerco da Síria. Se o povo se convertesse, Deus afastaria o inimigo, de acordo com as promessas que vimos de Deuteronômios 28 e Levíticos 26, a usar a expressão, talvez o Senhor dos Exércitos se compadeça do remanescente de Israel. Amós anuncia que quando a calamidade chegar, o povo terá fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, e não a achará. Buscai ao Senhor enquanto o pode achar, enquanto está perto. Lembremos de que Saul, quando quis ouvir a Deus, era tarde demais. O juízo mais solene é quando não temos mais a possibilidade de achar a Deus. Somos desta forma alertados de que tudo no fim vai dar certo, inclusive para o povo de Deus não tem base bíblica nenhuma. Se não voltarmos a Deus de todo o coração, não haverá esperança. A pregação de Amós começa dizendo palavras que vieram a Amós e termina: assim diz o Senhor teu Deus. Amós foi um instrumento e não a origem da mensagem de Deus,
que ainda hoje é viva. Que sua palavra também fale em nossos corações, nos trazendo vida onde preciso, tal como o homem morto ao tocar no corpo do profeta Eliseu. E para finalizar esta parte, quanto ao culto a Deus e a vida diária devem estar conectados, seguem os 3 pontos de reflexão. O primeiro deles: estou dependendo de atos de religiosidade praticados como medida da qualidade do meu relacionamento com Deus? Segundo ponto: o culto tem sido para mim um momento para obter as bênçãos e promessas de Deus, ou para apresentar-me diante dele em minha caminhada de tornar-me cada vez mais semelhante a Jesus? E por fim, o que seria para você buscar fazer o bem e rejeitar o mal? Segundo o pastor Ricardo Agreste, corremos o risco de vivermos num país em que percamos a sensibilidade às anormalidades que acontecem em nosso redor. Como tem sido sua atitude em relação aos noticiários? Ele coloca 2 reações, sendo a primeira a típica esperada, que se baseia em estar alienado, apático, às vezes com uma reação impulsiva e se omitindo. Mas ele nos desafia a termos as seguintes atitudes, para que nós ouçamos, nos indignemos, nós reflitamos e tomemos uma posição. Que não cheguemos à mesma situação apresentada por Amós em Israel, quando menciona no versículo 13 do capítulo 5, por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. O leão rugiu, você ouviu? Que a palavra de Deus, pelo profeta Amós, possa falar aos nossos corações. Vamos estar orando? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais este dia que nós podemos viver, nós podemos nos apresentar diante de Ti, te prestar-te culto e agradecer-te, Senhor, porque são as Suas misericórdias que se renovam em cada dia sobre nossas vidas, que impedem muitas vezes que nós passemos pela Tua justiça e pela Tua ira. Nós te agradecemos pela obra de Seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas, porque muitas vezes, Senhor, nós nos deparamos com atos de religiosidade e parecemos muitas vezes com Israel naquele tempo. Te pedimos que Tu possa falar aos nossos corações, nos tocar, nos ajudar, Senhor, a lembrar, Pai, que realmente Tu pode parecer estar calado, mas Tu estás vendo todas as coisas que estão acontecendo. E que como Tua igreja nós possamos, através de onde estamos atuando no nosso oicos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós possamos realmente ser sal e luz de Ti, como Tu desejas para nossas vidas. Que Tu possa fazer essa obra em nossos corações. Agradecemos e pedimos em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa semana. Na sequência, então, vamos ter um momento de oferta. Na sua tela irá aparecer os dados bancários da ISP, onde você poderá fazer o depósito ou a transferência bancária. Qualquer dificuldade, por favor, pode contatar algum de nossos presbíteros. Quero minha vida a Ti entregar.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos porque o Senhor tem provisionado em nossas vidas. Apesar e em meio das dificuldades, sabemos que o Senhor está no controle e nós confiamos em Ti. Colocamos diante do Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos e oramos para que eles possam ser usados com bastante sabedoria. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Obrigado, Marcel, pela palavra. O leão rugiu e que o Senhor tenha seu povo alerta e aguardando com alegria, aguardando com expectativa a volta de Cristo. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.